Levem, compra logo, o Vasco acaba com essa bagunça, meu amigo, eu acho que vai ter que caminhar para isso aí. Estamos vendo aí a alternativa, estamos vendo a alternativa. Tá aí, família vascaína. Já que a gestão Salgado não aceitou a ajuda do Levem esse ano e do projeto Somamos, o torcedor pede, Levem, compra o Vasco da Gama. E segundo as palavras dele, tá aí buscando alternativas para essa situação. É a família vascaína. O negócio tá feio. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína, e vamos falar de futebol. Alguns jogadores aí foram cogitados ontem à noite no Vasco da Gama, mas o negócio é o seguinte, como o Carlos Brasil colocou ontem na coletiva, o Vasco não vai fazer loucura, preocupado com toda essa situação de salários atrasados. O Vasco já convive com isso, como o Salgado colocou, tá 2 meses de salário atrasado, falta 13º para funcionário, então é uma situação muito complicada. Mais um ano sem investimento no futebol, e aí é uma situação bem complicada, já que vamos ter aí a Série B mais difícil de todos os tempos, tenho certeza disso. Mas vamos lá, primeiro é o Anderson Conceição, um jogador que a gente já vinha falando aqui e tá confirmado, vai ser jogador do Vasco para 2022. O Vasco tem interesses em outros zagueiros, né, já que acabou vendendo aí, por exemplo, o Ricardo Graça pro Jubiluata. Então, ontem surgiu aí 2 nomes, o Léo Santos, um jogador da base do Corinthians, já teve no profissional, voltou para a base, esse jogador já foi emprestado pelo Fluminense, nunca conseguiu se firmar, é um jogador aí mais rápido, por exemplo, do que o Vasco já tem no elenco, que é o Luiz Cangá, e o Anderson Conceição, um jogador de mais mobilidade, é um jogador de 1,86 m e de 23 anos. As oportunidades que eu tive de ver o Léo Santos jogar, nunca achei um zagueiro seguro, mas tem um tempo que eu vi ele jogar, ele já tá com 23 anos, mas não vejo assim com bons olhos não. Vamos ver aí se o Carlos Brasil junto com o Zé Ricardo vai ver esse jogador, vai trazer esse jogador para jogar no Vasco. Outro nome também é o Caetano, também da base do Corinthians, estava emprestado ao CRB, fez uma boa competição nesse ano de 2021 pelo CRB, e o Carlos Brasil, por ter trabalhado no Corinthians, né, teve contato aí com esses jogadores, olhou para esses jogadores e deve estar aí tentando de alguma maneira trazer para o Vasco da Gama. Mais informação lá dos passadores de pano do Atenção Vascaíno é que esse jogador está mais próximo do Goiás. E realmente é muito triste você ouvir esse tipo de situação, né? O Vasco não consegue se impor no mercado, mesmo com times aí inferiores, com todo respeito à instituição. Por exemplo, também o Yuri Castilho, que a gente via com bons olhos poder ajudar o Vasco aí, principalmente pelo lado do campo, tá aí mais próximo também do Ceará. Infelizmente, isso é uma situação que a gestão sem investimento coloca o Vasco no mercado. Outro nome também aí que foi confirmado é o do Vitinho. Vitinho, que também é da base do Corinthians, mas jogou no profissional. Esse ano teve 22 jogos aí pelo profissional, nas mãos do Silvinho, e 1 gol. Inclusive foi um golaço em cima do Flamengo. O Flamengo acabou ganhando o jogo de 3-1 e o Vitinho fez um golaço lá contra os Mulambos. É um jogador aí de 21 anos, muito jovem, e aí a gente não sabe como esse jogador vai vir para o Vasco da Gama, se realmente vai ajudar. Vejo o Vitinho com mais personalidade do que os jogadores da base do Vasco, mas realmente é uma aposta. A gente não sabe como um jogador jovem vai se firmar, se vai se firmar aqui no Vasco da Gama. E aí, família vascaína, é uma situação bastante complicada da maneira que o Vasco se porta no mercado. Com pouco investimento, os salários aí podendo chegar a 60 mil, poucos serão jogadores aí que o Vasco vai ter um investimento maior, podendo chegar a 100 mil, e um deles pode ser aí o Felipe Viseu, né? Tem o Diego Souza, tem o Jorge Recalde do Olímpia, e agora apareceu aí o Felipe Viseu, né? Segundo informações do Zé Ricardo, que já trabalhou com o Felipe Viseu, teria ligado pro Felipe Viseu para vir, para ajudar, para jogar no Vasco. É um atacante interessante, de movimentação, né? Revelado no nosso rival aqui, mas eu acho que o Felipe Viseu para a Série B ia ajudar. E como aí o Yokohama acho que caiu para a segunda divisão, e o Yokohama não vai ter como renovar o empréstimo do Felipe Viseu, Zé Ricardo ligou e tentando trazer esse jogador aí para o nosso Vascão. Na minha visão, que eu já vi o Felipe Viseu para uma Série B, é interessante sim, a gente tem que deixar de lado aí ele ser revelado no rival, e já que o Vasco está com falta aí de centroavante, seria um importante jogador, na minha visão, acho que ajudaria
pelo menos na Série B. Mas é isso aí, família vascaína. É o que a gente fala aqui, que o problema do Vasco não tá dentro do campo, quem veste a nossa camisa, quem usa a chuteira. Infelizmente está na gestão. Coloca o Vasco de uma maneira pequena no mercado, tentando aí sempre fazer uma manobra, trazendo jogador que não vai ser utilizado ali, com pouco investimento aqui, e aí a gente vê esse tipo de situação. Eu sempre coloco aqui, dificilmente você consegue fazer times competitivos com o resto. Por exemplo, a gente está vendo aí o Vasco interessado no zagueiro, surgiu o nome do Léo Santos, surgiu o nome do Caetano, e a gente vê a informação aí que o Grêmio deve estar acertando aí com o Bruno Alves, né, o zagueiro do São Paulo, por 2 anos. Pô, vamos ser sinceros, o Bruno Alves não pode ser aquele primor técnico, mas hoje no Vasco seria titular absoluto. É um jogador que manda bem na bola aérea, é um jogador de mais mobilidade do que os zagueiros que o Vasco está contratando, seria titular. Mas cadê o investimento? Cadê o papel colorido para ir atrás desses jogadores? E aí, família vascaína, é complicada a maneira que o Vasco se porta no mercado para a Série B mais difícil em 2022. Família vascaína, é visível que pela falta de competência da gestão Salgado, o Vasco está correndo atrás, a gestão Salgado está correndo atrás da SAF. Né? Incompetência que eu digo aqui porque naquela entrevista que eu sempre coloco aqui no canal no Rica Perrone, em 2020, durante o processo eleitoral, Salgado não queria vender o clube. E aí, família vascaína, eu quero trazer aqui a opinião, né, uma resenha que tem lá na Jovem Pan, vou trazer aqui alguns jornalistas para falar dessa situação. E eu quero chamar a atenção para vocês que é o seguinte, os clubes que estão correndo atrás dessa situação de SAF, com todo respeito, nenhum se compara o Vasco. O Vasco está na prateleira de cima, de torcida. Então, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Vasco, apenas o Vasco está correndo atrás dessa situação. E aí chama atenção, por que, família vascaína? Gestão no Vasco está longe de ser a melhor do Brasil. Ou está longe de ser elogiada no futebol brasileiro. E por que dessas 5 grandes torcidas é o único que está tentando virar uma sociedade anônima? A gente tem que desconfiar dessa situação. E aí eu vou ficar aqui, se liga só nessa resenha. Vascaíno, ó, precisa abrir o olho. Principalmente se começar a dar certo. Botafogo já tá indo nessa, né? Tem Botafogo, que mais? Botafogo fala Cuiabá, Cuiabá agora. Cuiabá que tem já uma administração assim, empresarial. A América. Tem, no caso do Bragantino, que é uma outra situação, é uma empresa mesmo que é dona do clube. Sim, eu acho que hoje, a princípio, quem vai logo de cara buscar são times que estão numa situação difícil, né? O América e o Cuiabá até acho que é outra situação, mas o Botafogo, por exemplo, como o Cruzeiro, ele tá numa situação difícil, não vê muita saída, vamos lá, vamos tentar. Mas os outros, assim, falando de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Acho que vai, ou se a coisa virar muito rápido em outros clubes, ou se chegarem também numa situação que eles não tenham muita saída. Então, para chegar nos grandes clubes ali, que, claro que alguns estão numa situação difícil, São Paulo, por exemplo, está numa situação difícil, mas ainda está bem distante de pensar nisso, como a gente viu na última semana o que fez o Conselho do São Paulo, né? Eles estão mais preocupados em manter o poder entre eles mesmos. Então, acho que para chegar em outros grandes clubes, acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? A não ser o Botafogo, por exemplo, que é um time que acho que está numa situação, se não igual, mas o Cruzeiro estava pior, mas também numa situação muito difícil. Mauro, você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que assim, é importante o torcedor entender que esse é um processo novo no futebol brasileiro. Há investidores e investidores. Cuidado com essas histórias aí de dinheiro que vem no tapete voador, do árabe, não sei de onde. Sempre vaza essas coisas, vem essas histórias e nem sempre elas são muito confiáveis. E é bom também, o torcedor que quiser se aprofundar a respeito do tema, compreender assim, o que eu vou falar não é questão de ser otimista ou pessimista, é pura realidade. Tem um Chelsea, que era um time médio, com alguns momentos de grandeza na sua história, que foi comprado por um russo, o Abramovich, virou um time grande, 2 vezes campeão da Europa, já ganhou todos os títulos possíveis na Inglaterra. Hoje, se você estiver andando, sei lá, em qualquer região do planeta, na África ou na Ásia, aqui no Brasil, você desbarra com um cara com a camisa do Chelsea. Antes do Abramovich, ninguém tinha a camisa do Chelsea, só quem torce pelo Chelsea, porque era um clube de pouca penetração aí no mercado internacional. Essa é uma história bem sucedida, o cara colocou dinheiro, bancou fortes times, continua fazendo isso, a torcida cresceu, já era uma torcida numerosa até em Londres, cresceu e vai ficar. Se amanhã ele sair, alguém vai comprar, porque vai ser um bom investimento. É ação, né? Transformou num clube poderoso. O City, mais ou menos a mesma coisa com o dinheiro lá dos Emirados Árabes, fazem algo da mesma linha com o PSG do Catar, mas tem times que têm histórias tristes, né? Na Espanha, na Inglaterra, que não deu certo. Em algum momento alguém falou, não vou mais na França, o próprio Mônaco passou por isso. E o caso mais assim, chocante que eu me lembre é o caso do Portsmouth, um time da Inglaterra, do sul do país, que ganhou a Copa da Inglaterra em 2008. Tinha um russo lá colocando dinheiro, chamado Alexandre Gaidamak, filho de um bilionário,
E o time, de repente, ele largou. O time não cumpriu seus compromissos, a dívida foi aumentando, foi parar na 4ª divisão. Foi sendo rebaixado até a 4ª divisão. E só existe até hoje o clube porque a cidade abraçou o clube. A cidade arrendou o estádio, montaram uma espécie de uma ONG, e depois eles foram lá e arrendaram o clube. Os torcedores passaram a... colocaram um balão de oxigênio porque o clube estava acabando. Ah, mas é um clube menor. Sim, é um clube menor, mas ganhou uma Copa da Inglaterra. Ou seja, e tem uma torcida, representa uma comunidade, uma cidade. E história, um clube centenário. Poderia ter acabado. Por quê? Porque veio um aventureiro, brincou um pouco ali de empresário de futebol, de dono de clube, ganhou um título, se tornou conhecido, apareceu na televisão, saiu dos jornais, o benfeitor aqui, o do Portsmouth, de repente ele largou. Então existem histórias de sucesso e de fracassos. Então todo cuidado é pouco nesse processo. Acho que esse é um ponto muito importante. Todo cuidado é pouco. E aí o torcedor vascaíno, vendo que não tem saída, a gestão tá com tapa-olho e quer vender de qualquer jeito, tá pedindo pro Levenciano comprar o Vasco, buscar as possibilidades aí para comprar o Vasco. E ele falou isso na live dele, ó. Se liga só. E se vocês insistirem com isso, eu vou buscar um comprador e vou trazer a melhor oferta pro Vasco. E aí eu quero ver vocês diante da torcida dizer que a oferta que vocês têm é melhor do que a que eu vou trazer. Não é assim que se faz as coisas, não. Tem um amor pelo Vasco. Principalmente tem um amor pelos vascaínos. E aí, família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo, um torcedor vascaíno vendo essa situação de alguns vascaínos pedindo pro Leven comprar o Vasco, e ele falando aí também que vai correr atrás das possibilidades, que vai tentar trazer o melhor investidor para o Vasco da Gama. Um torcedor botou o seguinte aqui, vou mostrar o print aí pra vocês, ó. Todo mundo pedindo pro Levenciano comprar o Vasco. E eu me pergunto e pergunto pro Levenciano, se ele responder essa. Pergunto para o Levenciano se tem condições de comprar o Vasco. Eu te pergunto, tem condições? Responde para nós. E aí o Levenciano marca ele e bota sim. Então, se realmente, como eu coloquei, o Leven se colocou à disposição da gestão com o projeto, ia realmente tentar captar recursos, o Vasco trazer um time melhor, mais competitivo para voltar para a Série A, e aí não quiseram. Tapa-olho, querem vender. Então o Leven vai aí de alguma maneira tentar jogar, infelizmente tentar jogar o jogo deles aí, buscar investidores, buscar as possibilidades para colocar a melhor proposta na mesa e ele de alguma maneira aí poder administrar o Vasco da Gama. Família vascaína, dê sua opinião aí sobre toda essa situação. Vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco.